eu quero compartilhar uma palavra com vocês para que vocês possam passar para a liderança, para os líderes de departamento, que os líderes de departamento possam passar para a membresia. Eu também estou aproveitando, gravando essa palavra também para depois colocarmos lá no Spotify, que é uma palavra que eu quero definir com os amados. Na verdade, eu não vou falar muitos textos bíblicos, eu vou tentar definir num texto da Bíblia Sagrada o que nós devemos falar com liderança e o que nós devemos falar com o irmão. Então eu falei algumas reuniões atrás, né, que eu estaria trazendo para os amados levarem para os líderes de departamento e sucessivamente aos membros do departamento, né, a membresia da igreja, em qual situação eu comento algo, ou eu falo algo, ou eu trato algo, ou eu resolvo algo com o meu irmão, e qual é a situação então que eu devo procurar o líder de departamento, ou o líder do ministério, ou o pastor da igreja. Qual é a situação que eu tenho que ir direto no pastor e qual a situação que eu preciso ir no meu irmão? Porque tem situações que se eu for direto na liderança, eu estou errado. E tem situações que se eu for direto no meu irmão, eu também estou errado. Então nós vamos tentar lançar luz aqui sobre esse assunto para que na vida prática, né, da igreja nós possamos detectar esses pontos, analisar esses pontos e assim de forma sábia, na palavra do Senhor, guiados pelo Espírito Santo, nós vamos conseguir fazer a obra de Deus com mais clareza, com mais tranquilidade, com mais temperança, né, guiados pelo Espírito Santo e pela sua palavra. Então, antes disso, eu quero ler alguns textos aqui, que é aqueles textos que a gente tem que estar sempre reprisando dentro de nós. Temos que estar sempre aquele remedinho homeopático, né? Trazendo, anotem aí para levar as lideranças. Provérbios 26, 20. Provérbios 26, versículo de número 20. E a palavra de Deus diz assim: sem lenha o fogo apaga, sem intrigas as brigas cessam. Vou ler de novo que é pequenininho esse versículo, né? Sem lenha o fogo apaga, sem intriga a briga cessa. Esse primeiro versículo, para nós meditarmos nele, é que quando não tem um ouvido para ouvir, não vai ter uma boca para falar. Quando não tem alguém que abre o coração para algum tipo de conversa, não é de hoje, né? Não é de hoje, não é da agora, nós não estamos inventando o fogo, nem inventando a roda. Desde que o mundo é mundo, que a humanidade é humanidade, tem comentários, isso é coisa da sociedade, é de sociologia, é do convívio, é de relações humanas. Desde que o mundo é mundo, a gente tem um comentário ou outro sobre a vida de outrem, sempre vai ter um comentáriozinho, um negócio. Agora, isso nós estamos falando de vida cotidiana. Agora, e nós cristãos, servos do Senhor? Nós cristãos é o seguinte: sem lenha o fogo apaga, sem intriga as brigas cessam. Se nós formos o ponto final, nenhuma conversa caminha para frente. Se nós formos o ponto final, nenhum comentário se estende. Se nós formos aqueles que tira a lenha, o fogo apaga. Então, os líderes, os membros, os cristãos, os frequentantes de célula, os membros da célula, os líderes, enfim, toda a igreja, toda a igreja em geral, do membro ao pastor, do líder ou não líder. Se nós formos a pessoa que cessa, que para, que tira a lenha da fogueira, o fogo apaga. Nós não podemos ser o tipo de pessoa
E quando eu falo nós, eu digo cristão. O cristão não pode ser o tipo de pessoa que joga lenha na fogueira. Aquele que ouve um negócio e fala assim, e é mesmo, rapaz? E me fala aí, e o que você achou? E você sentiu também? É mesmo? E o que fez? Eu alimento. Eu vou jogando, tá vendo? Eu vou jogando lenha na fogueira. Nós temos que ser aquela pessoa que mata o assunto, que põe um ponto final. Aquelas pessoas, porque sem intriga a briga cessa. Nós não podemos ser os cristãos que alimentam, que especulam, correm atrás. Se não houver um ouvido para ouvir, não vai ter a boca para falar. No momento que nós, como cristãos, atingirmos uma maturidade espiritual, que quando houver algum tipo de comentário ou conversa que não é sobre nós, que não compete a nós, que não é para a edificação, que eu não tenho que participar nem ouvir aquele assunto, e eu já cortar no início, aí nós vamos começar a viver uma igreja sã. Nós vamos começar a participar de uma igreja mais saudável, de uma igreja mais unida. Porque nós podemos condenar, né, como cristãos, condenar o que fala, o que comenta, o que diz, aquele ali vive falando, aquele ali vive assim, vive assado, ele fala demais, ele tem a língua e tal, e aquela coisa e tal. Só que este que tem a língua comenta com alguém que está dando ouvido. Se não tiver plateia, não tem show. Se não tiver plateia, não tem artista. Se não tiver quem compra ingresso, ninguém se apresenta no palco. Se não tiver quem está dando ouvido, não vai ter quem fala. Então, sem lenha, o fogo se apaga. Sem intrigas, as brigas cessam. Vamos para mais um versículo? Provérbios 11, versículo 13. Provérbios 11, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: o fofoqueiro espalha segredos, mas a pessoa confiável sabe guardar confidências. Isso no ministério, isso na liderança de grandes ministérios, na liderança de departamentos, para todo cristão, né? Mas eu vou colocar aqui só num termo liderança. A liderança, ela tem que saber guardar confidências, guardar segredos, guardar situações, privar situações, guardar e salvaguardar a vida, a reputação de pessoas, porque nós estamos lidando com pessoas. Então nós temos que ser confidentes, confiáveis, porque o fofoqueiro, segundo Provérbios 11, 13, o fofoqueiro espalha segredos. Aquela pessoa que ouve um segredo e sai espalhando esses segredos. Ou seja, dentro de uma liderança, nós temos que fazer muita atenção, porque é muito fácil a gente cair nesse delito. É muito fácil, é muito simples. Não estou falando nada impossível, nada difícil. Isso é uma coisa que qualquer pessoa pode cair nesse delito, que é o quê? Comentar algo, contar algo. Mas eu não posso me encaixar em Provérbios 11, 13. Eu posso errar por acidente, mas eu tenho que combater isso dentro de mim. Eu tenho que combater isso por quê? Porque eu não posso cair nisso daqui, ser um fofoqueiro que espalha segredo. Não posso. Não, eu vou comentar aqui que esse aqui é da minha confiança. Só que aquele da confiança tem um também que é de confiança. E o que é de confiança também tem outro de confiança. E por aí vai. Quando é fé, aquilo que foi confiado, que foi dito a uma liderança, num aconselhamento, num tempo de mesa, num grito de socorro, logo se espalha, vai para muitos lugares e aí nós vamos acabar caindo num delito que Salomão chama aqui em Provérbios de fofoca. Outro texto que eu quero nessa introdução comentar é o texto de Tiago. Esse aqui é bem conhecido, né? Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versículo 10. Tiago, capítulo 3. Eu vou começar do versículo 1. Tiago 3, vou ler do 1 em diante. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos.
capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também, a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. É entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. Em um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil, peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável, perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Esse texto aqui de Tiago, nessa versão da NVT, é assim, né? Parece que Tiago está aqui me explicando a ideia que ele quis escrever o texto, porque é sensacional. É muito difícil. Ninguém vai dizer que é muito fácil concordar e que é fácil controlar a língua. É fácil. Por exemplo, talvez alguém vai dizer assim, fulano, ele é muito calado, ele é muito quieto. Para ele é fácil. Por exemplo, meu pai, ele era um sujeito muito na dele, muito calado. Meu pai, ele entrava num ambiente em silêncio, saía em silêncio. Se ninguém perguntasse ele nada, ele não falava nada. Se ninguém pedisse a opinião dele, ele não falava. Era uma pessoa discretíssima. Eu sempre olhei para o meu pai e eu sempre amei, eu sempre quis ter o jeito dele. Não tive, mas sempre quis ter o jeito dele, ser igual a ele, porque olha como era top. Mas eu vi por diversas vezes o meu pai falando besteiras, falando coisas que depois ele teve que se retratar, teve que pedir perdão, teve que ligar para a pessoa, olha, me perdoa que eu falei aquilo e tudo mais. E o meu pai era um sujeito calado. O jeito dele era mais calado, ele se segurava, ele não falava, ele ficava na dele. E mesmo assim, ele ainda falava certas coisas, dava umas frases, umas opiniões desnecessárias. Tem hora que ele pesava demais, era bruto, era rude, e olha que era muito na dele, muito calado. Era um nível de sinceridade absurdo que eu falava com meu pai, pelo amor de Deus, pra que isso? Não, porque perguntou, quer saber a minha opinião. Eu falei, mas tem jeito de falar a sua opinião, meu pai? Você não precisa chegar com a pia da cozinha, bater na cabeça da pessoa, coisas... Vou dar um exemplo aqui. Minha irmã fazia a janta do Natal e a minha irmã virava e falava assim, e aí pai, o que o senhor achou? Quando ela perguntava o que o senhor achou, já dava um silêncio na mesa, porque o meu pai não tinha filtro e o meu pai ele ia falar o que ele achou de fato. Então tinha vezes que ele falava assim, tá horrível, isso aqui tá horrível, tá uma porcaria, tá isso, tá aquilo, tá aquilo. Pra quê? Pra quê? Era calado. O jeito dele era calado, mas ele falava, ele não domava esse pequeno membro. Esse pequeno membro que tem poder de incendiar. Esse pequeno membro que tem poder de ferir. Então, ele soltava aquele ali. E eu falava com ele, pai, tem uma maneira de falar, para que você vai falar isso? É fora de hora. Não disfarça falta de educação com sinceridade. Não tenta maquiar falta de educação com ele, porque eu sou muito verdadeiro. Não maqueia não, tá errado. O senhor tem que saber falar, o senhor tem que saber conversar. E olha que eu
Sempre amei o jeito dele, a maneira dele ser. Eu sempre quis ser muito parecido com ele, mas o que Tiago está dizendo aqui é que não é o que é expansivo, o que é mais tímido, o que é falador, o que é mais calado, para todo mundo. É difícil controlar a língua, é difícil controlar esse órgão, é difícil controlar essa parte do corpo. Não é fácil controlar o que Tiago está dizendo aqui, que é algo pequeno, mas se eu controlar a língua, eu controlo o corpo todo. Se eu controlar esse pequeno órgão, eu vou controlar tudo. Ou seja, eu vou ter domínio sobre a minha mente, eu vou ter domínio sobre o meu corpo, eu vou ter domínio. Então, esse é o ponto que nós temos que estar fazendo muita atenção para que o Senhor nos dê domínio próprio. Por exemplo, eu vou pegar aqui em Tiago também, no capítulo 1, se você estiver anotando, Tiago capítulo 1, nós vamos pegar no versículo 23 em diante. Vamos no 23 em diante. Pois, se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizeram. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é essa: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então o que o Tiago está me dizendo aqui é o seguinte: se eu cuidar de órfão, viúva, se eu não me deixar corromper pelo mundo, mas não controlar a minha língua, eu estou enganando a mim mesmo. Eu tô enganando porque essa minha religião sem domínio sobre a língua, ela não vale. Vamos para o versículo clássico, que é muito bom nós sempre repetirmos, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. 1 Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más conversações corrompem os bons costumes. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar, pois, para a sua vergonha, eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Então, as más conversações corrompem os bons costumes. Não adianta eu ter Cristo na minha vida, olha, eu sou cristão, eu sou servo do Senhor e tudo mais, e eu dar ouvidos àquilo que não edifica. Não adianta. Não, mas eu sou muito maduro, graças a Deus. Eu tenho muita maturidade, eu consigo ouvir qualquer tipo de conversa. Vamos dizer que algum líder chega para vocês, líder de departamento, membro, não, pastor, mas graças a Deus eu sou muito maduro, eu consigo ouvir todo tipo de conversa e nada me afeta. Nossa, eu fico no mesmo jeito ali, ó, servo. Então você está melhor do que Paulo fala, porque Paulo está falando que a má conversação corrompe o bom costume. Tem pessoas que têm uma visão sobre a igreja, mas as más conversações corrompem aquela visão. Tem pessoas que têm uma visão sobre a liderança, sobre os líderes, mas as más conversações corrompem aquela boa visão. Ou seja, é justamente o que Salomão falou lá em Provérbios 16, 28. O desonesto espalha conflitos. O desonesto espalha conflitos. A Bíblia diz que bem-aventurado é o pacificador. É a pessoa que vem para pacificar. É a pessoa que vem para colocar o ponto final no problema. Mas Salomão, em Provérbios 16, 28, ele está dizendo: o desonesto ele espalha conflito. É a pessoa que está, em vez de ser o bombeiro, né, é a pessoa que está com lança-chama. Ele está
se espalhando o conflito. E o mesmo versículo diz, e o caluniador afasta os melhores amigos. Ou seja, as más conversações corrompem os bons costumes. É aquelas pessoas que se nós cristãos, eu, todos nós, quem está escutando no Spotify, quem está aqui na reunião, nós cristãos, nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de fermento que leveda toda a massa. Essa fofoca que divide amizades, comentários que divide famílias, que atrapalha células, que arrebenta com ministérios, sabe? Essa situação que gera, mas geralmente, essas más conversações, elas não vêm já de cara. A serpente não falou para Eva assim, olha, come o fruto que Deus te expulsa do jardim, que você está desobedecendo ele. Não, ela não falou isso não. Ela falou assim, ó, se comer, você não vai morrer. Se comer, você vai ser igual a Deus. Olha para você ver que maravilha. Aí Eva falou assim, que é verdade. Nossa, então agora eu vi vantagem. Eu vou chegar junto então, porque agora eu vi vantagem. Geralmente, as más conversações, o fermento que leveda toda a massa, nunca vem escrachado, aberto, rasgado, escancarado, coração na mesa. Não, ele vem geralmente com a maquiagem do... Queria pedir uma oração, sabe? Eu queria pedir uma oração para você, líder de departamento. Queria pedir uma oração. Sobre o quê? Porque irmão fulano fez isso. Olha, é aí que... Eu tô preocupado, meu líder. Eu tô preocupado com uma situação que está acontecendo. Olha como é que vem mascarado. Olha como é que vem maquiado. Eu tenho um motivo de oração. Eu queria que vocês orassem por fulano, porque fulano passou do meu lado e não me cumprimentou. Olha, e é assim que a fofoca vai. É assim que o comentário cresce, fermenta. Olha, eu tô muito preocupado com o irmão fulano. Por quê? Tem uns 2 cultos que ele tá me olhando com a cara torta. É desse jeito. Você acha que o fofoqueiro, o caluniador, o veneno do órgão que consegue incendiar uma floresta, ele vai chegar já falando que ele quer arrebentar com reputações, ele quer rachar com a igreja, ele quer desunir pessoas, ele quer criar facções igual tinha na igreja de Corinto? Não, ele não vai chegar escrachado. Ele vai falar assim, meu líder, eu preciso conversar. Eu preciso desabafar com alguém e você é meu líder. Aí, meu amigo, tu escuta. Aí tu escuta que você vai falar, é verdade? Não, fala comigo. Fala, coloca a cabecinha aqui no meu ombro e chora. Vai, fala comigo, o que você tá sentindo? Fulano de tal não tem que falar com você. Tem que falar com fulano de tal. Ele não tem que falar com você. Preciso te contar uma coisa, meu líder, porque eu sei que você tem discernimento, você tem experiência de ministério, você tem tempo de caminhada com Cristo e você vai entender, me aconselhar e discernir melhor. Pode falar. Aí a pessoa começa assim, rapaz, eu não gostei do que o fulano me disse, o tom dele. Não, então peraí, parou. Você tem que ir lá falar com ele. Não, mas eu estou falando com o senhor, eu nem acabei. Não precisa nem acabar. Isso aí você tem que falar com ele. Isso aí, você já acabou de falar que eu tenho mais experiência de ministério e tal. Então você tem que falar com ele, não é comigo. Então, a atenção e a vigilância que nós temos que ter é porque da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Da mesma boca não pode sair louvor a Deus e maldição para aquele que Deus criou. É isso que Tiago está me dizendo lá no capítulo 3. Ou seja, não tem como eu usar a minha boca para falar em línguas estranhas e não dominar a minha língua. Não adianta eu usar os meus lábios para louvar a Deus e falar mal dos outros e não resolver o problema. Eu não ir lá conversar com a pessoa. Ou seja, não adianta eu usar a minha língua para louvar, glorificar, exaltar e fazer aquelas coisas maravilhosas e cantar e pregar e tal, mas eu continuo por trás, nos bastidores, nas maquiagens ali, nas cortinas fechadas, nas ligações, nos grupos, nos comentários, fazendo aquilo que não condiz com a minha nova criatura, que não condiz com a minha vida com Deus. Entende? Então, exemplo, eu vou dar aqui só mais um versículo para a gente seguir para frente, porque depois não vai ficar quase que num versículo só, né? Mas eu vou fazer mais uma vez a leitura para vocês reprisarem com a liderança sobre Gálatas capítulo 5,
Gálatas capítulo 5, se você estiver anotando aí, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, nós vamos ler do versículo 14 em diante. Gálatas capítulo 5, 14 em diante. A palavra do Senhor diz assim, ó: pois toda a lei pode ser resumida nesse único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm risco de se destruírem, né? Até porque o próprio Jesus falou que reino dividido não prevalece, reino dividido não subsiste, tá? Vamos continuar, versículo 16. Antes de eu continuar, eu quero só deixar uma frase aqui que depois eu vou voltar nela. Eu não acredito que Deus muda o jeito da pessoa, eu acredito que Deus te dá domínio próprio. Tá? Eu não acredito que o cara é nervoso e do nada ele vira, minha filha, um Dalai Lama. Não, eu acredito que Deus dá domínio próprio para ele. E ele tem domínio próprio, porque seria maravilhoso se naquilo que eu sou tentado, Deus tirar a tentação de mim mudando o meu jeito. Nossa, seria maravilhoso. Ah, pastor, mas eu conheço um caso que o cara mudou 100%. Nossa, glória a Deus na vida dele, porque na grande maioria Deus dá domínio próprio. Mas vamos continuar, ó. 16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Agora, vamos ver os anseios? A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são exatamente claros. Se eu me deixar guiar pela minha natureza, se eu deixar o Elias tomar de conta, o que eu vou fazer? O que vai acontecer? Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acesso de raiva, ambição egoísta, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito, o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto. Qual que é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, seguimos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Então, esse texto das obras da carne e esse texto do fruto do Espírito é muito válido para essa introdução. Por quê? Porque é exatamente as forças que degladiam dentro de nós. E você vê que tudo, tem certos pecados aqui da obra da carne que está muito ligado à língua, que é hostilidade, discórdia, ciúme, acesso de raiva, ambição egoísta, dissensão, divisão, tem muita coisa ligada aqui no falar, no que fala, como fala, sente e fala. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então, ou seja, eu ouvi uma frase um tempo desse para trás e eu vou trazer essa frase aqui para nós, para que vocês possam conduzir essa frase à frente. A frase é a seguinte: se você quer saber o que está dentro do coração de alguém, é só deixar ela falar.
Se você quer saber, nunca vi essa pessoa na minha vida, mas eu quero saber o que está dentro do coração dela, deixa ela falar. Quanto mais falar, mais ela vai abrir o coração, mais ela vai colocar o coração, porque a boca fala o que o coração está cheio. Então, eu não acredito que Deus muda o jeito da pessoa. A carne continua sendo carne. A carne continua sendo carne. Só que Deus dá o quê? Domínio próprio, mansidão, fidelidade, bondade, amabilidade, paciência, paz, alegria, amor. Entende? Isso aqui que Deus começa a produzir em nós, é o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito na nossa vida. Então, isso daqui, nós cristãos, geralmente, nós que crescemos no meio mais de dons espirituais, né? Nós sempre fomos estimulados a buscar muito dom. Busca dom, é dom e não sei o que, e tem que ter dom e eu quero ter os dons, e nós fomos muito incentivados a buscar o dom. Só que a grande necessidade do cristão é gerar o fruto. Jesus, ele não vem buscar uma árvore que tenha dom, ele vem buscar uma árvore que tenha fruto. Então agora, eu quero, sem mais delongas, dar o mapa aqui dessa aula. Existem mais versículos, mas eu não vou rodar em todos, mas eu quero dar o mapa aqui que Jesus deu para nós, que é Mateus 18, versículo 15 ao 17. Aqui é o mapa do que tem que ser falado com o irmão e do que tem que ser falado com a liderança, certo? Então, vamos lá. Capítulo 18 de Mateus, versículo 15 até o 17. Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular. Chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão. Mas, se ele não ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim ele recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos, ok? Então, aqui nós temos o norte, que é o que eu tenho que falar com o meu irmão. A resposta está no início do versículo. Se um irmão pecar contra você. Paralelo a isso, eu vou voltar aqui no Gálatas, no capítulo 6, no versículo 1, que é paralelo, viu? É paralelo a isso daqui que, 6:1 de Gálatas. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para que não seja tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam, desse modo, a lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Então, veja, uma coisa é você ir falar com a pessoa, certo? Então, a pessoa pecou contra você. Vamos tratar primeiro do Mateus, né? Pecou contra você. Com quem que eu tenho que falar? Com um líder de departamento? Não. Você tem que falar com a pessoa. Olha o que Jesus está falando. Fale com ele em particular. A pessoa pecou contra mim. Eu tenho que falar com o líder do grande ministério? Não. A pessoa pecou contra mim. Eu tenho que falar com o pastor da igreja? Não. A pessoa pecou contra mim. Jesus não está dando uma opção. Jesus não está dando assim, se você achar que deve, se você quiser, tá? Porque às vezes você quer falar com outra pessoa. Não, ele está falando assim, você vai falar com ele em particular. Então, pecado contra a minha pessoa. Um irmão errou comigo. Eu não vou procurar terceiros, quartos, quintos. Eu não vou procurar lideranças. Vai eu e ele a sós. E nós vamos conversar. Ok? Isso daqui não é opção, é ordem.
pular essa primeira etapa, pular isso daqui que Jesus está falando, falar assim, não, vou pular aqui, eu já vou logo na liderança. Daqui a pouco nós vamos falar aqui o que é o caso para ir na liderança, mas eu vou pular isso daqui e eu já vou no líder e não sei o quê. E é antibíblico, ainda vou te falar mais, é definição prática de fofoca. É definição prática de fofoca. A pessoa errou comigo. Eu vou no A, no B, no C, no D, no E e não vou na pessoa, isso é definição de fofoca. Ok? Então isso daqui tem que estar muito claro para todos os membros da igreja, para todos os líderes de departamento, para todos os líderes. Isso tem que estar claro para a nossa vida como cristão. Não só a liderança, né? Mas como nossa vida como cristão. Se eu tenho algo com o irmão e eu não vou nele, eu estou espalhando contenda. Eu estou espalhando más conversações. Porque eu tenho que resolver com ele. Né? O próprio texto aqui de Mateus 5, né? Quando ele fala lá da oferta, se você quiser anotar aí também, pode anotar. Ele fala assim, ó, Mateus 5, 23. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar que alguém tem algo contra você, deixa a sua oferta no altar, vá, reconcilia-se com a pessoa, então volte e apresente a oferta. Não manda procurar líder, não manda procurar pastor, não manda procurar amigo, terceiro, quarto, quinto, não. E continua, quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz, o juiz é oficial, e você seja lançado na prisão. Eu lhe digo a verdade, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Olha para você ver. Ou seja, se eu tenho alguma coisa com o irmão, eu tenho que resolver com o irmão. Não é com o pastor, com o missionário, com o diácono, com o líder de departamento, com o líder de célula, com o líder que não sei o quê, mas é meu confidente, é minha amiga, é meu pastor, é minha pastora, é líder, não sei. Eu tenho que resolver com a pessoa. Isso daqui é a direção de Cristo, que foi que Cristo falou, Mateus 5. E é Cristo que falou, Mateus 18. Eu tenho que resolver com a pessoa. Eu tenho um problema com ela, eu tenho com a pessoa. Rapaz, eu senti que me olhou diferente. Irmão, vai lá, fala com ele. Você tem que falar com ele. O que você está falando comigo? Aí eu senti que ele passou do meu lado, ele não me cumprimentou e virou a cara. Você já falou isso com ele? Não, então você tem que falar com ele, não é comigo. Para que você está falando comigo? Você quer envenenar meu coração com a pessoa? Você quer encher a minha alma contra a pessoa? Você quer criar o quê? Uma contenda, uma facção dentro da igreja? Você vai lá, fale com a pessoa. É com ele que você tem que resolver. Mateus 18, 15. Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular. Pastor, você leu Gálatas 6, 1, 2 e 3 e não comentou. Aonde que entra Gálatas 6 nessa conversa? Você já viu pessoa que vê o irmão fazendo algo que não é legal, que não é bacana, que não, né, que desabona, e ele vai falar com quem? Com o líder. Tá errado. Tá errado. Você quer voltar lá em Gálatas 6? Vamos voltar lá em Gálatas 6. Pastor, andei na rua, vi o fulano. Você acredita que eu vi o fulano lá na feira do Midi com um copo de Jupilé? Você acredita que eu vi o fulano andando na rua e na hora que o carro dele parou, estava tocando funk lá dentro? E para que você está falando comigo? Para que você está dizendo para mim? A Gálatas 6. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, falar com o pastor. Não é isso que está escrito. Falar com o líder. Não é isso que está escrito. Se alguém for vencido por um pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um que cuide para não ser tentado. Ajude a levar os fardos um dos outros e obedeça desse modo à lei de Cristo. Você está entendendo? Aí o 3. E se vocês se considerem importante demais para ajudar os outros, vocês estão enganando a si mesmo. Aí é nesse ponto que nós, como cristãos, como igreja, nós falhamos.
Porque a pessoa tá andando na rua, vê o outro numa situação que desabona, falando um palavrão, brigando na rua, dando tapa nos outros, ouvindo funk, ouvindo música que não louva a Deus, bebendo, fumando, prostituindo e não sei o quê. E em vez do sujeito que viu ir lá falar com mansidão, com amor, com a pessoa, não. Ele vai falar com quem? Com o líder de célula, com o líder de departamento, com o líder do grande ministério. Ele vai falar com o pastor da igreja. Mas aonde que essa pessoa leu isso na Bíblia? Ele tem que falar com a pessoa. Pô, pastor, mas ele às vezes vai ficar sem jeito, ele não quer se expor. Não quer se expor, então não fala nada. Segundo ponto, às vezes ele vai ficar sem jeito, quer falar com o líder. Aí olha para você ver a cena. O líder de departamento vai lá conversar com o irmãozinho. Aí ele fala assim, irmãozinho, diz que passaram na rua e viram você assim, assim, assim. Aí a pessoa vira e fala assim, mas tem prova? Quem que foi? Ou você morre o assunto, ou você tem que falar quem foi que falou. Você entendeu o negócio? Como é que é o telefone sem fio? Como é que é a fofoca? Aí quando você chama o irmão que viu lá para ele testemunhar, ele fala assim, não, nem vi assim, eu nem tenho certeza se foi isso daí mesmo. Aí, ou seja, quem que sai o errado e o imaturo na história? O líder que pegou uma conversa que não é para ele pegar, porque é quem viu que tem que falar. É quem viu que tem que exortar com mansidão, com amor e com carinho. Entende? A primeira parte que Jesus está falando em Mateus 18 é: se o irmão pecar contra você, você vai lá e fala com ele. Se você for ofertar, lembrar que o irmão tem alguma coisa contra você, deixa a oferta, vai resolver com ele. Não é para ir em terceiros, em quartos. E eu volto a falar, enquanto quem tem que resolver, não pega o fio da meada, quer ir resolver com a pessoa e está tentando ligar para a liderança, enquanto essa pessoa não aprende isso na Bíblia, nós temos que aprender. Porque se ele não aprendeu com quem que ele tem que falar, nós temos que ensinar para essa pessoa que nós não vamos ouvir. Esse é o ponto. Aqui é o que eu falei na introdução. Se não tem ouvido para ouvir, não vai ter boca para falar. Se não tem quem ouve, não vai ter quem fala. Se não tem quem abre o coração para ouvir, as pessoas não vão falar. Primeira vez que você virar e falar assim, ei, peraí, eu vou colocar aqui na ligação, você fala com ele. Acabou. 2 vezes que fizer isso, aquela pessoa já não fala mais com você. Ou ela vai caçar outro para tentar fofocar. Aí se o outro cortar também, ela vai caçar outro, até que chegar um momento que ela vai ter que conversar com as pessoas, que é o problema. Ou ela vai parar de falar com todo mundo. Por quê? Porque ela vai ver que a fofoca não teve vez, não teve guarita. O comentário, a fofoca, a maledicência, o fermento não teve, ninguém deixou entrar. Ninguém deixou falar. Então, ela vai ver que não teve jeito. Qual que é o segundo ponto a se fazer, né? O primeiro vai lá, fala com o seu irmão em particular. Não ouviu. Agora eu vou no pastor. Não. Ele não ouviu? Só você e ele? Não. Você vai com mais 1 ou 2 irmãos. Aí agora você vai voltar com mais 1 ou 2. E aí você vai conversar novamente. Aí não resolveu. Aí você vai conversar com a igreja, ou no caso com a liderança. Aí você vai levar pastor. Aí você vai levar a liderança da igreja. Aí você vai levar para esse lugar. Por quê? Porque você conversou primeiro em particular, não resolveu. Você levou mais 1 ou 2 testemunhas, porque aí a sua palavra vai ser avalizada. Aí, se a sua palavra eu estava lá, pastor, foi isso mesmo que aconteceu. Ok, aí é terceiro passo, aí vai para a liderança da igreja, aí vai para a igreja. Então, esse é o caminho que Jesus, ele coloca para nós. Ele coloca de primeiro conversar com a pessoa, depois com 2 ou 3 testemunhas e depois levar, aí sim que vai levar para a liderança e tudo mais. Então, essa conversa, igual nós lemos em Gálatas 6, 1 ao 3, é confronto para restauração, não é para humilhação.
Não é para chegar para o irmão, humilhar ele, pisar nele, tudo mais. Não, a postura que Paulo fala é mansidão, não é agressividade. É ajudar a restaurar, não é ajudar a espalhar o assunto. Rapaz, estava andando em tal lugar, você acredita que eu vi o irmãozinho assim, assim assado? Não. Se você não vai ajudar a restaurar, não ajuda a espalhar, não ajuda a denegrir, não ajuda a matar aquela pessoa. A pessoa já está fraca, já está caindo, já está titubeando, já está pecando. Aí eu ainda vou pegar, eu vou espalhar para as pessoas. Eu vou comentar com liderança, eu vou comentar com membro, com amigo, grupo da família, e a única pessoa que eu tenho que ir lá falar, eu não falo. Eu falo com mais 7, 10, mas a pessoa que a Bíblia manda eu ir lá falar, que é o irmão, eu não falo. Em vez de eu ajudar a restaurar, a levantar, eu ajudo a acabar de matar. Eu ajudo, em vez de eu entrar para ser um mensageiro de Deus, eu entro para ser um acusador, um diabo, um satanás. Eu entro para ser um acusador, eu entro para acabar com a vida dessa pessoa. Então essa, né, não pode ser a postura, a nossa postura mediante qualquer acontecimento. Então, tudo que aconteceu com você, eu tenho que fazer o quê? Guardar mágoa? Não. Eu tenho que fazer o quê? Comentar com os outros primeiro? Não. Eu tenho que fazer o quê? Caçar meu líder? Não. Eu tenho que falar com a pessoa. Eu tenho que sentar com a pessoa, resolver com a pessoa. Pastor, mas... Rapaz, é difícil, né? Como é que a gente vai falar, cara? Como é que a gente vai chegar? As pessoas não vão aceitar. Tem um jeito de falar, sabe? Se você está ouvindo agora, como que eu vou falar? Tem jeito de falar. Meu irmão, cara, eu te amo em Cristo. Eu vi algo, eu me preocupei com você, eu quero conversar com você. Eu quero falar com você. Eu quero dizer que eu posso te ajudar, entendeu? Chega, senta, irmão, senta aqui. Ó, aconteceu algo que me deixou incomodado. Ó, tô dando exemplos aqui para te ajudar a chegar na pessoa. Irmão, aconteceu algo que me deixou incomodado. Eu não quero ficar guardando isso no meu coração. Eu posso abrir meu coração para você? Uai, pode. Aí a pessoa fala, ó, aí fala. Mas não é falar com terceiros, com quartos, com quintos. Não, é chegar na pessoa. Irmão, irmã, senta aqui. Olha, quando você falou X, rapaz, eu me senti Y, sabe? Eu não quero ficar magoado. Aí eu preferi vir conversar com você. Por quê? Porque eu posso ter entendido mal. Me ajuda a entender o que aconteceu. Me ajuda a entender o que você quis falar. Me ajuda a entender como que você agiu. Você está entendendo? Aí isso daí evita. O que isso evita? Isso evita julgamento sem intenção, evita palavra carregada de acusação, isso evita maledicência quando eu começo a comentar com os outros, fofoca, problema, sabe? Isso evita tanta coisa, em vez de você chegar já acusando a pessoa também, né? Já chegar, toma, pá. Não, chega com... Olha, me ajuda a entender que às vezes não foi sua intenção, mas pareceu. Fala comigo, o que você está sentindo? O que você está pensando? Sabe? Mas tem que chegar na pessoa. Na pessoa. É chegar aonde foi a situação, aonde foi o problema. Então, aí, depois disso, e por que falar desse jeito? Por que não chegar logo acusando, né? Porque a Bíblia fala assim, olha, Mateus 7, versículo 1 em diante, não julguem para que não sejam julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Porque você se preocupa com um cisco no olho do teu amigo enquanto há um tronco no seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do teu olho, se não consegue ver o tronco em teu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Não dei o que é santo aos cães, não joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Então, olha, muito cuidado na hora que você procurar quem te magoou, feriu, deu uma impressão errada, vai com mansidão, com amor, não chega
acusando, porque à medida que você medir os outros, você vai ser medido. O jeito que você tratar o assunto, amanhã você vai ser tratado. O jeito que você julgar, você vai ser julgado. Isso aí são palavras de Jesus, ok? Para nós terminarmos, que eu não quero ser extenso, pastor, ok, tudo bem, tô entendendo. Então, quando é alguma coisa comigo, impreensão minha, eu achei, eu senti, eu ouvi, aconteceu comigo, eu tenho que ir na pessoa, certo? Certo. Qual é o caso que eu vou levar, então, na liderança da igreja, direto? Qual que é o caso que eu vou levar direto na liderança, sem fazer esse processo? Tem casos que é assim, violência doméstica, abuso sexual, situações criminais sérias, sabe? Isso daí você vai lá falar com a pessoa? Você não vai. Vou lá falar com a pessoa, violência doméstica, já tá apanhando, chegar lá para falar alguma coisa, apanha mais. Então, isso daí tem que procurar liderança. Aí é um caso... É uma exceção, é um caso grave, tá? Isso, aí nesses casos aqui e alguns outros, não vai se aplicar ao que eu acabei de falar. Não vai lá na casa lá do abusador e conversa com ele. Não, você não vai. Vai lá na casa do agressor e bate um papo com ele. Não, não vai. Entende? Então a pessoa deve procurar uma liderança madura, sabe, apresentar-se, falar o que está acontecendo. Em alguns casos, quando é violência doméstica e tudo mais, a gente já vai procurar as autoridades, que Romanos 13 fala que foram constituídas por Deus, e aí nós vamos convidar as autoridades a poder discipular o varão que está batendo na irmã, entendeu? Aí nós vamos falar, ó, discipula lá esse varãozinho aí. Aí vai lá e prende a pessoa. Então, esse caso é que vai falar direto com a liderança. Certo? Então a igreja ela não vai acobertar crime, a liderança não vai acobertar crime, certo? Então, ou seja, isso daí vai ser levado. Então, nesse caso, vai direto na liderança da igreja, certo? Um líder, pastor, qual que é outro caso que eu tenho que ir na liderança da igreja? Outro caso que eu tenho que ir na liderança da igreja. Quando é algum líder vivendo em pecado escandaloso público. Algum líder vivendo pecado escandaloso público. Outro detalhe, algum líder sendo herege, ou seja, distribuindo heresias, doutrinas falsas, ensinando pontos que contrariam a palavra do Senhor, divisores, rebeliados, pessoas que estão causando rebelião, que está dividindo, que está fazendo facções dentro da igreja, sabe? Aí é um caso que você vai direto na liderança, porque quem vai tratar com liderança é liderança, tá? Então, ou seja, exemplo, vamos ler um texto aqui, Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 10. Se alguém tem causado divisões entre vocês, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, não se relacione mais com ele. Não se relacione mais com ele. Tais indivíduos se desviaram da verdade e condenaram a si mesmos com seus pecados. Então, você fala uma vez, se alguém tem causado divisões entre vocês, advirtam uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, não se relacione mais com ele. Porque tem gente que fica dentro da igreja, a pessoa, irmão, já pegou a cena que a pessoa quer causar divisão. Todo comentário da pessoa é venenoso, todo comentário da pessoa é malicioso, todo comentário da pessoa é sobre a vida dos outros. Paulo está falando aqui para Tito, alerta uma vez, exorta, alerta uma segunda, continuou, não relaciona mais. Não relaciona mais. Você não vai entrar, você não vai ficar convivendo com a pessoa, é o que eu estou te dizendo. Só tem quem fala porque tem quem escuta.
Ou seja, se a pessoa persiste em ficar numa vida, né, de divisão, de conversas, de coisas que não abonam a palavra do Senhor, que estão contra a palavra do Senhor, ou seja, o que nós vamos fazer? Nós não vamos relacionar com essas pessoas, porque quem dá ouvido para a serpente no Éden, vai acabar comendo o fruto. Isso é lógica, isso é 2 e 2. Se é 2 e 2 é 4. Romanos 16, versículo 17, se você está abrindo aí comigo, abra comigo Romanos 16, 17, se não, só anote. Romanos 16, 17 diz assim, ó, e agora, irmãos, peço-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé, ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Fiquem longe deles. Esses indivíduos não servem a Cristo nosso Senhor, mas apenas a seus próprios interesses e enganam os inocentes com palavras suaves e bajulação. Ou seja, a conversa, o conselho de Paulo para quem vive fomentando, fermentando e tudo mais, o conselho de Paulo não relaciona, não conviva, não dá ouvido. Ou seja, isso daí é uma coisa que é levada à liderança, porque a liderança vai tratar nisso pela palavra, vai tratar nisso pelas escrituras, certo? Mas tem que ser. Agora, tem um detalhe. Estou falando de liderança que coloca falso ensino, liderança pega em pecado escandaloso, público. Eu estou falando de liderança causando divisão e dissensão, mas tem um detalhe aqui que não pode nunca ser passado desapercebido. 1 Timóteo, capítulo 5, 1 Timóteo, capítulo 5, ó, se você estiver anotando, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19 e 20. Não aceite acusação contra um presbítero sem que seja confirmada por 2 ou 3 testemunhas. Aqueles que pecarem devem ser repreendidos diante de todos, o que servirá de forte advertência para os demais. Ou seja, pastor, tem uma liderança aí. Estou ouvindo falar com o senhor direto, né? Porque eu ouvi lá o podcast, então estou ouvindo falar com o senhor direto, porque tem uma liderança que está ensinando heresia, ou está causando divisões, ou eu vi num pecado escandaloso e tudo mais e tal. Esse versículo vai entrar na conversa. Você tem 2 ou 3 testemunhas, você tem prova. Por quê? Porque como é liderança, aí nesse caso essa liderança tem que ser exposta. Porque se não for exposta, ela tem uma influência, é líder, ela tem influência. E ela vai acabar pervertendo com palavras vãs e bajulações as pessoas simples e inocentes. E aí acaba de dividir de vez a igreja. Ou seja, tem que ter 2 ou 3 testemunhas. Tem que ter provas, certo? Aí sim, aí o caso que foi trago à liderança da igreja, ao pastor da igreja, aí vai ser tratado com aquela liderança, certo? Então, para resumir e finalizar, qual que é a postura de toda a liderança da Aviva Church? Seja pastores, seja líderes de grande ministério, seja líderes de departamento e também membros, né? Chegou alguém para falar alguma coisa de outra pessoa. A primeira pergunta, antes que o cara comece a falar, só pera um minutinho. Você já conversou com ele sobre isso? Você já conversou com ela sobre isso? Não, pastor, eu ainda não falei, vim aqui falar com o senhor. Não, então, peraí. Então, biblicamente, vá lá, converse lá, ensine, abre Mateus 18, lê para ele Mateus 18, ensine Mateus 18, sabe, para ir com calma, com cuidado, com mansidão, mas resolver com a pessoa. Nós que somos líderes, nós somos ponte, nós não somos lixeira para os outros jogar lixo dentro do nosso coração. Nós somos ponte para ajudar na reconciliação. Nós estamos aqui para ajudar na reconciliação. Não é para todo mundo vir despejar lixo de fofoca, de conversa, de maledicência dentro da gente. Nós estamos aqui para fazer a ponte para que haja reconciliação. O líder, nós líderes, podemos até dizer assim, ó, se você quiser, eu posso até
estar junto com você. Eu posso até estar do lado, mas você vai falar com ele. Você vai estar com ele, porque o propósito é reconciliação, certo? E não levar isso para frente. O que nós, líderes de grande ministério, líderes de departamento, temos que fugir? Ó, isso aí é bom você anotar. Foge disso que eu vou falar agora. Eu vou até beber uma água mesmo. Perguntas como, o que o líder tem que fugir? Perguntas como, mas me conta melhor aí o que ele fez? Como é que foi o negócio? Como é que é? Rapaz, mas é a cara dele mesmo, viu? Rapaz, mas é dessa... Não, como é que é? E fez o que depois? Isso foge. A resposta da liderança tem que ser madura e precisa. Irmão, irmã, eu não preciso saber dos detalhes para saber que você está ferido. Eu já entendi que você está ferido. Eu tenho empatia pela sua dor. Mas vamos focar em resolver o problema da forma bíblica? Como é que resolve da forma bíblica? Vá conversar com o irmão, tá? Isso daqui, tá? E tudo que chegar até nós é os filtros que a gente tem que passar. Primeiro filtro, é verdade? Você ouviu diretamente? Você viu? Você tem testemunha? Você tem prova? Ou te disseram? Ou você achou? Então, primeiro filtro, é verdade? Segundo filtro, é necessário? Falar isso daí vai ser necessário? Vai cooperar para a solução? Ou é só espalhar mesmo? Mas eu queria te contar um negócio. É necessário? Isso aí vai fazer parte da solução? Porque a solução é você ir lá falar com a pessoa. Vai fazer parte da solução? Ou você só está querendo jogar a ferida em cima de mim? Terceiro filtro, é em amor? É em amor? Ó, primeiro filtro, é verdade? Segundo filtro, é necessário? Terceiro filtro, é em amor? Você falaria tudo isso aí que você está falando na frente da pessoa? Você falaria desse mesmo jeito com a pessoa? Você está falando com alguém que faz parte da solução, que sofreu lá junto com você? Ou não? Ou você está falando com a pessoa só para espalhar mesmo o negócio? Como é que você está agindo com isso? Hein? Se a resposta for não para alguma dessas perguntas ou para todas, a chance disso ser uma fofoca é imensa. A chance disso ser uma conversa, né, fiada, é imensa. Ok, então, Colossenses 3,9. Parem de mentir uns aos outros, pois vocês se despiram da velha natureza e de todas as suas práticas perversas. Colossenses 3,9. Colossenses 3,14. Revestivos do amor, que é o elo perfeito. Então, sabe, isso daqui tem que ser dentro... Tem que estar no nosso dia a dia, tem que estar no nosso devocional, tem que estar no nosso dia, tem que estar no nosso ponto, sabe? Deus, ele falou tempos atrás que ele faria muito no nosso meio. E ele faria quando? Faria quando a igreja ela se unisse, quando a igreja estivesse unida. E não adianta só plantar vinha. Salomão nos ensina que a gente tem que pegar as raposinhas, apanha as raposas e apanha as raposinhas. Se a gente não tirar o que está devastando, o que está ali se alimentando, destruindo, o que está destruindo a vinha, essa vinha nunca vai crescer. Eu finalizo com um versículo que eu quero deixar aqui para finalizar, que é Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Mateus, capítulo 12, versículo 36 e 37. A palavra do Senhor diz assim, olha, eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falaram. Por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Nós vamos dar conta até das palavras inúteis que nós falamos. Então, esse é a advertência, esse é o sinal de alerta que hoje nós aqui como líderes de ministério temos que passar
para os líderes de departamento e eles, né, passarem esse ensino também para os membros, porque nós fomos criados num modelo de igreja que tem um negócio, vai no líder, tem um negócio, vai no pastor, tem um negócio, vai... E isso não é bíblico. Tem alguma coisa, vai no irmão. Tem alguma coisa, deixa a oferta, vai no irmão. Tem alguma coisa, vai procurar o irmão em particular. Esse é o padrão bíblico, essa é a direção de Deus, tá? Vou orar terminando então o estudo. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra que é digna, fiel de toda aceitação, que o Teu Espírito possa traduzir essa palavra no nosso espírito e nos ajude, Senhor, a viver, a cumpri-la, a estar a cada dia de acordo com as Tuas Escrituras, com o Teu poder, com a Tua graça. Jesus, muito obrigado por essa noite, que o Senhor possa estar conosco, nos ajudando a controlar esse pequeno órgão que pode incendiar florestas, mas que se com o domínio próprio controlarmos ele, vamos controlar todo o corpo, toda a nossa vida. Jesus, guarda nosso ser, vai nos ajudando, nos capacitando, que possamos ter um coração limpo, Senhor, lavado pelo Teu sangue, guiado pelo Teu Espírito. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda a sermos um, nos ajuda a cumprir a Tua Escritura como o Senhor diz. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém.